Quem será o misterioso criador do Bitcoin? E por que ele escolheu se manter anônimo até hoje? No vídeo de hoje vamos explorar essa história cheia de enigmas e entender mais características sobre o Bitcoin. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, investidor de Bitcoin e criptomoedas e embaixador de cripto aqui no Inter. No vídeo de hoje nós vamos descobrir mais sobre quem afinal criou o Bitcoin, por que é importante saber sobre o seu criador e o que esse mistério significa para o mercado das criptomoedas. Bom, já sabemos que o Bitcoin foi criado em 2008 por uma pessoa ou um grupo de pessoas que usou um pseudônimo muito famoso, Satoshi Nakamoto. Mas até hoje ninguém sabe exatamente quem está por trás desse nome, porque o Satoshi publicou um artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Justamente uma nova forma de existir dinheiro, uma nova forma de um sistema financeiro mundial, explicando o conceito e o funcionamento do Bitcoin. Mas ele nunca falou sobre quem ele é realmente. Esse documento é considerado a base para a criação das criptomoedas como nós conhecemos até hoje. Então o Bitcoin foi a primeira criptomoeda e depois vieram várias outras. Eu costumo dizer que o Bitcoin é o rei e depois nós temos todos os súditos que acompanham o Bitcoin. E a gente vai entender muito isso quando falarmos sobre estratégias de investimento e sobre o que afeta o preço do Bitcoin e das criptos de forma geral. Só para te lembrar do contexto, o Bitcoin foi criado num momento muito específico, logo após ou até durante a crise financeira de 2008. Nesse período, muitas pessoas começaram a questionar o sistema financeiro tradicional e a dependência de grandes instituições financeiras. E aí o Satoshi Nakamoto quis oferecer uma alternativa a esse sistema que pegava muito dinheiro das pessoas, dos contribuintes, dos pagadores de impostos e passava para poucas pessoas, poucas instituições financeiras, salvando essas empresas da crise de 2008. E aí o que o Satoshi quis oferecer foi uma alternativa a esse sistema, uma moeda totalmente descentralizada e digital que funcionasse de forma independente e acessível para que qualquer pessoa pudesse negociar, sem precisar de bancos, sem precisar de governos ou intermediários. Tá bom, Bernardo, mas você falou e não me explicou ainda por que o Satoshi Nakamoto continua anônimo, por que nunca foi revelada a sua identidade. Bom, inicialmente isso pode parecer algo estranho, algo arriscado, afinal, se não é possível saber quem é o criador do Bitcoin, como que esse negócio de moeda digital, que pode ser fraudulento, pode ser um golpe, pode ser ilegal, como que eu vou confiar num negócio que eu nem sei quem foi o seu criador? Mas na verdade, é justamente o oposto. O anonimato do Satoshi reforça a descentralização e a segurança do Bitcoin. Pensa comigo no seguinte: se a gente soubesse quem é ele ou ela, quem foi Satoshi ou é Satoshi, essa pessoa poderia ser pressionada por governos e empresas. É muito mais fácil sequestrar a família de Satoshi Nakamoto, sequestrar e ameaçar pessoas próximas a Satoshi Nakamoto para que ele destrua e proíba o Bitcoin, do que não saber quem é Satoshi Nakamoto. Porque uma coisa importante de você saber é que vários países no mundo já tentaram proibir o Bitcoin várias e várias vezes e nunca conseguiram. Então, a ausência de um líder, a ausência da identidade do Satoshi Nakamoto é justamente uma segurança para o Bitcoin, não um aspecto de risco como num primeiro momento a gente pode pensar. É fundamental que o Satoshi Nakamoto continue anônimo, que ele ou ela ou esse grupo de pessoas, ninguém sabe, para garantir a descentralização do Bitcoin, para garantir a força e a segurança do Bitcoin. Interessante isso, hein? Mas mesmo assim, muitas pessoas não concordam. Então o anonimato do Satoshi não está completamente livre de controvérsias. Algumas pessoas argumentam que seria importante saber quem é, afinal, o Satoshi Nakamoto, para a gente ter mais clareza sobre os próximos passos do Bitcoin, para a gente saber quais são as intenções do Satoshi, para a gente entender o que vai acontecer com o Bitcoin no futuro. Por outro lado, o mistério do Satoshi também é visto como uma vantagem, como eu mencionei. Ele coloca o Bitcoin acima de tudo, acima de todos, acima de uma identidade, acima de uma pessoa, deixando o foco totalmente na tecnologia, totalmente nos fundamentos do Bitcoin. Se você quiser saber minha opinião, Bernardo, eu acho sim que o Bitcoin fica muito mais seguro e muito mais confiável sem que a gente saiba quem foi ou quem é Satoshi Nakamoto.
E isso também é um grande fator que diferencia o Bitcoin das outras criptomoedas, porque existem mais de 20 mil criptomoedas no mundo, mas somente uma é totalmente anônima, que é o Bitcoin, fazendo com que, mais uma vez, o Bitcoin seja o rei e todas as outras criptomoedas sejam súditos que acompanham o que o rei faz. E por falar ainda em Satoshi Nakamoto, uma das teorias mais intrigantes é que ele ou ela possuía aproximadamente 1 milhão de bitcoins no início. E se nada tiver sido vendido, e na verdade nada disso foi vendido, nada disso foi movimentado, porque tudo na blockchain do Bitcoin é transparente e pode ser conferido e verificado, hoje Satoshi Nakamoto tem mais de 68 bilhões de dólares em Bitcoin, ou 340 bilhões de reais. Você tem ideia do tamanho desse dinheiro? E como eu falei, essas moedas nunca foram movidas, porque qualquer transação, qualquer movimentação de Bitcoin pode ser conferida por qualquer pessoa. E isso reforça ainda mais o mistério e faz muita gente se perguntar: será que Satoshi realmente existe? Será que algum governo por trás? Por que Satoshi nunca gastou, nunca usou nenhuma dessas moedas? Esse silêncio e esse anonimato total só aumentam as teorias e as especulações sobre a verdadeira identidade do Satoshi Nakamoto. E vira e mexe, alguém surge por aí dizendo ser Satoshi. Claro que isso nunca foi confirmado. Para alguns, essa total ausência das moedas do Satoshi Nakamoto seria um indicativo de que ele ou ela não existe. Para outros, e eu me incluo nesse grupo, seria uma confirmação imensa de que Satoshi criou o Bitcoin não para o seu enriquecimento pessoal, porque ele seria uma das pessoas mais ricas do planeta Terra, mas ele criou o Bitcoin para contribuir positivamente para um sistema financeiro global descentralizado, mais justo e mais transparente. Agora me diga você, Satoshi Nakamoto existe ou não existe? E se ele existir, quem que ele poderia ser? Me diga aqui embaixo nos comentários. Um ponto importante de você saber é que o Satoshi Nakamoto deixou de interagir com a comunidade de desenvolvedores do Bitcoin em 2010, transferindo esse desenvolvimento para programadores, mineradores em todo o mundo, justamente por conta da descentralização da rede do Bitcoin. E isso permitiu que o Bitcoin evoluísse como um projeto coletivo, sem uma autoridade central, nem mesmo do Satoshi. E hoje o Bitcoin é mantido por essa comunidade global, por redes de computadores, que garantem, validam e fazem com que a blockchain do Bitcoin seja independente e segura. E pense aqui comigo, se o Satoshi parou de interagir com a comunidade em 2010 e o Bitcoin foi criado em 2008, já são anos, mais de uma década em que o Bitcoin conseguiu se sustentar, crescer, ganhar valor e fortalecer os seus fundamentos sem que o seu criador estivesse interagindo. Isso mostra mais uma vez a sua força e a sua importância. No final do dia, Satoshi criou algo maior que ele mesmo e fez com que o Bitcoin fosse capaz de seguir sem o seu criador. Nada mais altruísta do que isso, hein? Mas de qualquer forma, é até possível que no futuro o Satoshi venha aparecer ou ser descoberto. Mas como o Bitcoin já evoluiu muito nos últimos anos, eu acho que essa participação ou interferência de Satoshi na blockchain ou no próprio Bitcoin seria algo muito reduzido e limitado. Como eu falei anteriormente, o Bitcoin já é muito maior do que eu, você, Satoshi ou qualquer outra pessoa. No vídeo de hoje exploramos um pouco sobre o mistério por trás do criador do Bitcoin e o impacto disso na segurança e descentralização da rede, ao contrário provavelmente do que você imaginava. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like para acompanhar mais sobre as criptomoedas e sobre o mundo do Bitcoin. Nos vemos no próximo vídeo.